Por que Jesus veio? Você já se perguntou por que Jesus veio? Por que nascer de uma virgem? Primo de Jesus, Isabel ficou grávida 6 meses antes de Maria. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias, um sacerdote idoso e sem filhos, que estava realizando sua função sacerdotal no templo. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Patrícia Neves, eu sou a contadora de histórias bíblicas. E neste vídeo, eu quero compartilhar com vocês sobre o tempo do Advento. Estamos no ano 2024, dezembro de 2024, do dia 1 ao dia 24 de dezembro, nós temos o Advento. Os 4 domingos, nós nos preparamos, é um tempo de preparo para a celebração do Natal. Eu quero começar compartilhando com vocês um texto que se chama Uma Vida Solitária. Ele foi escrito por James Francis. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição de destaque, nunca teve uma família ou uma casa, não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma cidade grande, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu, não fez nada do que normalmente acompanha o poder, não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre 2 ladrões. Quando estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas as únicas propriedades que ele tinha neste mundo. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. Mais de 2000 anos se passaram. Hoje ele é a figura central da humanidade. Todos os exércitos que marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram colocados juntos, não influenciaram a vida do homem, como esse influenciou. Este que, em grande parte, teve uma vida solitária. Advento. Nos primeiros anos do cristianismo bizantino, o tempo que antecedia o Natal era chamado de Tempo de Advento, pois era o preparo do cristão para a chegada de Cristo e o começo do calendário litúrgico. O tempo do Advento, principalmente hoje que vivemos à espera do segundo Advento, esse segundo Advento é a volta de Cristo. Para quem não sabe, Advento vem do latim adventus, que significa chegada, chegará. É isso que significa esse permanente tempo de Advento, Jesus nascendo todos os dias em nosso coração. Se isso não ocorrer diariamente em nosso ser, de nada adiantaria ele ter nascido naquela manjedoura. Eu quero falar dos acontecimentos e das pessoas envolvidas e o significado de cada uma delas. Por que Jesus veio? Você já se perguntou por que Jesus veio? Philip Yancey, em seu livro O Jesus que eu nunca conheci, faz uma analogia interessante entre a encarnação de Jesus e os peixinhos que há em seu aquário. Segundo conta, sempre que ele se aproximava de seu aquário, a fim de alimentar os peixinhos e dispensar os devidos cuidados, estes apavorados se escondiam temendo a sua aproximação. E foi aí que ele se deu conta de que a única forma para que seus peixinhos pudessem entender que ele só queria o bem deles seria se transformando num peixinho e falando a língua dos peixinhos. E foi justamente isso o que aconteceu por encarnação de Cristo, de forma que Jesus veio para nos mostrar como Deus é. É por esta razão, ela é a expressa imagem do Pai, como nos afirma o autor do livro de Hebreus em seu capítulo 1. O texto messiânico diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, versículo 20 a 23. O nome Jesus, título do Emanuel, Deus conosco, O primeiro anúncio foi a vinda do precursor do Messias, João Batista, no texto de Lucas 1, de 5 a 22. Primo de Jesus, Isabel ficou grávida 6 meses antes de Maria. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias, um sacerdote idoso e sem filhos, que estava realizando sua função sacerdotal no templo. A princípio, o velho sacerdote ficou perturbado com o fenômeno, mas o terror do momento se transformou em comédia, quando ele ouviu a mensagem que o anjo tinha para ele. Gabriel declarou a Zacarias: ele e sua mulher Isabel haveriam de conceber um filho. Por que nascer de uma virgem? Os judeus esperavam que os grandes homens de Deus, para demarcar que aqueles homens eram importantes, eles tinham nascimentos fora do comum. Matriarcas como Sara, Lia, Raquel, Rebeca, todas eram estéreis ou de avançada idade, pois tinha que ser miraculoso. E aquele que estava para vir, o Messias, o nascimento, tinha que ser mais miraculoso ainda, sem a participação humana. O anúncio do anjo a Maria, ela era uma menina de 12 ou 13 anos. Ela tinha acabado de passar pelo ciclo menstrual. Gabriela informou a Maria que ela havia sido escolhida para uma atribuição que por muito tempo havia sido o desejo de mulheres judias. O privilégio de dar à luz ao Messias prometido. Sua resposta de confusa submissão, ela estava pronta para fazer o que o Senhor ordenava.
Mas o que a perturbou era como isso aconteceria. Ela era virgem e, sendo prometida ao seu noivo José, não tinha a intenção de violar os seus votos de castidade. O anjo assegurou-lhe que de forma alguma ela violaria seus votos, que a criança seria o resultado de uma intervenção miraculosa do Espírito Santo. Além disso, quando a criança nascesse, ele seria chamado Jesus, o Senhor é salvação, definindo ambos o seu caráter e do Filho de Deus e a sua missão de Redentor. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Então, pessoal, eu agradeço a vocês por terem estado comigo até agora. Essa vai ser uma série do Advento. Então nós vamos ter mais uns 2 vídeos ou 3. Ativa aí o sininho, se inscreve no canal e vamos junto nesse Advento. Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que você receba a paz e que o príncipe da paz esteja governando e cuidando da sua vida, da sua família. Em nome de Jesus.